Fala galera, beleza? Professor Ítalo Colares, professor de Sociologia, e vamos de questão de Sociologia do Enem de 2021. Se liga nessa questão, que ela é muito bacana, traz alguns conceitos bem interessantes para a gente entender e compreender um pouco mais de Sociologia da economia. Vamos lá para o texto? Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Então, basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho e que a concentração do capital atinja níveis muito altos. Galera, texto do Piquet, filósofo de origem marxista, muito influenciado pelo pensamento do Marx, que vai trazer aí algumas questões bem interessantes sobre a perspectiva da questão da economia dentro de uma perspectiva não só, influenciada pela análise marxista, mas também pelo pensamento liberal. Vamos para o texto, para o enunciado da nossa questão? O enunciado, ele direciona bastante a qual alternativa eu tenho que marcar para acertar a questão. Vamos lá, diz assim: considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, olha aí, presta atenção, democracias liberais. Então, o que é que defende as democracias liberais? As democracias liberais, elas defendem justamente o processo, de liberdade do sujeito dentro da estrutura não só política, mas também econômica. É mais ou menos o seguinte: o voto é de quem? Não é seu? Então você vota em quem você quiser. Isso é o liberalismo político. O dinheiro que você possui, ele não é seu? Isso responde à questão do liberalismo econômico. Então, as democracias liberais, elas estão sendo pautadas aí, pensadas dentro dessa questão. Vamos lá, continuar aqui, A lógica econômica descrita no texto enfraquece o quê? Então, se a gente tem que pensar, dentro de uma estrutura liberal, de um pensamento liberal, e o texto ele enfraquece qual tipo de pensamento associado às questões liberais. Nós estamos falando aí de uma herança, nós estamos falando aí de uma riqueza herdada. E essa riqueza herdada, ela não tem conexão nenhuma com a questão de trabalho, com a questão de produção, com a questão de, digamos assim, de ganho de produção ou de ganho de trabalho, Ela tem trabalhado aí com o processo de herança. Aquela ideia lá, quem é que nunca sonhou de receber uma carta de um tio que mora lá em Papua Nova Guiné e que trabalhava com petróleo e você é o único parente vivo direto desse tio, É o sonho de todo mundo, Isso trabalha as questões de herança, de herdar e enfraquece um pensamento muito interessante dentro da estrutura liberal. Vamos para as alternativas? Alternativa A, ideologia do mérito. Se a gente pensar que dentro da estrutura liberal o mérito é importante, por isso que se direciona e se fala sobre a questão da meritocracia, Meritocracia aí, que é aquele pensamento associado à estrutura liberal, que o indivíduo ele enriquece se ele trabalhar, Se ele trabalhar bastante, se ele construir aí o processo da sua riqueza, através do seu trabalho, ele vai ter o mérito disso. Então, gente, se a gente pensar sobre isso, o nosso texto que fala de uma riqueza de herança, de uma riqueza herdada, ela justamente enfraquece esse pensamento da meritocracia, Então, nossa alternativa A parece que é a alternativa correta. Marca e vamos embora? Não, galera. Vamos ver as outras alternativas para a gente confirmar se a alternativa é, de fato, a alternativa correta. Presta atenção aí na alternativa B. Direito de nascimento. Mas o direito de nascimento, a questão da herança herdada, fortalece, não enfraquece. Pelo contrário, fortalece a ideia do direito de nascimento, Alternativa C, eficácia da legislação. O texto não está falando de nenhum processo de legislação, de controle, até mesmo porque quando se fala sobre essa questão da legislação, o Estado é o grande mediador. Alternativa D, ganho das financeiras. De novo, o texto não está falando sobre relações com financeiras, ele está falando sobre uma questão de herança, de uma questão de um trabalho, de uma riqueza que foi
herdada, né? Não foi por motivo de produção, não foi por motivo de trabalho. A alternativa é eficiência dos mercados, assim como a alternativa D não tem ligação com o texto em questão. Então, o nosso texto, se ele está falando de uma riqueza herdada, essa riqueza herdada dentro de uma estrutura de democracia liberal, ela enfraquece a chamada ideologia ao mérito. Beleza? Galera, se liguem aí que já já a gente vai conversar um pouco mais sobre sociologia no Enem de 2021.